Bem, senhoras e senhores, neste momento será composta a mesa para a cerimônia de posse do acadêmico Gustavo Felipe Barbosa Garcia, na cadeira de número 27 da Academia Nacional de Direito do Trabalho e da conferência de encerramento desse colóquio, cujo tema será as relações do trabalho doméstico na Espanha e União Europeia. Permanecem na mesa o acadêmico Valdir Florindo, o senhor Carlos Frederico Zimmermann Neto e o senhor Hélio Zilberstein. E nós convidamos para presidir a presente mesa o acadêmico Nelson Manriche. E para tomar assento na presente mesa, nós anunciamos neste momento o ilustre conferencista de encerramento, o senhor Jordi Garcia Vinha. Por favor. Senhoras e senhores, com a palavra, o acadêmico Nelson Manriche. Devido ao adiantado da hora, nós vamos fazer a cerimônia imediatamente, sem maiores explicações. A academia tem o costume de, nesse momento tão importante, fazer com que dois acadêmicos tragam como padrinhos o novo acadêmico até o local onde ele vai, então, tomar a posse. Eu peço, então, que, por favor, o caríssimo confrade Ney Prado e a minha querida amiga confreira Ione Frediani conduzam o novo acadêmico até o local para ele fazer o juramento. Eu peço, então, que o novo acadêmico leia o seu compromisso de posse. Prometo defender os postulados da Academia Nacional de Direito do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir seu estatuto, em prol do engrandecimento do direito do trabalho e do Brasil. Termo de posse de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, na cadeira 27 da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2013, às 11 horas, em sessão solene realizada no Teatro Maxud Plaza, Alameda Campinas, número 150, São Paulo, durante o 8º colóquio promovido pela Academia com o tema Relações de Trabalho Doméstico e a Nova Legislação, Impactos Jurídicos e Econômicos, compareceu o acadêmico Gustavo Felipe Barbosa Garcia, eleito para ocupar a cadeira número 27 desta Academia, patrocinada por Orlando Stickler Miguel Bittar, fundada por Arthur Machado Palpério, e da qual foi o último ocupante, o acadêmico Roberto Araújo de Oliveira Santos. O novo acadêmico prestou o compromisso de defender os postulados do Surigeu, sendo declarado empossado pelo presidente da Academia, acadêmico Nelson Manriche, recebendo posteriormente o diploma de membro efetivo, do que, para constar, eu, acadêmico Valdir Florindo, diretor-secretário da Academia, lavei presente termo de posse, que é assinado pelo presidente da Academia e por mim também, e pelo empossado. São Paulo, 21 de março de 2013, Nelson Manriche, presidente, Valdir Florindo, diretor-secretário, e Gustavo Felipe Barbosa Garcia, acadêmico, cadeira 27. Nos termos do Estatuto, na condição de presidente da Academia, declaro empossado o novo acadêmico.
E, neste momento, os acadêmicos Nelson Manriche e Valdir Florindo entregam ao novo acadêmico o seu diploma de membro efetivo. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a palavra do acadêmico Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Serei breve em minhas palavras, procurando seguir a tradição da Academia Nacional de Direito do Trabalho no discurso de posse em solenidades como esta, em que a íntegra do discurso é publicada na revista, e eu aqui simplesmente vou dizer algumas palavras breves, sucintas e de agradecimento. Mas, seguindo ainda a tradição da academia, não posso deixar de fazer menção que a cadeira número 27 da Academia Nacional de Direito do Trabalho teve como patrono o Dr. Orlando Bittar, que ingressou na Faculdade Livre de Direito, hoje Universidade Federal do Estado do Pará, em 1938, diplomando-se em 42 com laurea. O patrono, então, Dr. Orlando Bittar. Inscreveu-se na OAB em 1943, tendo sido advogado militante. Infelizmente, faleceu no dia 3 de abril de 1974. Os demais detalhes serão publicados, então, na revista da Academia, para não torná-los, tomar tempo, enfim. O fundador da cadeira número 27, por sua vez, como já mencionado, é o Dr. Arthur Machado Palpério, que nasceu em 15 de julho de 1914, no Rio de Janeiro. Bacharelou-se em Direito em 1937 pela Faculdade de Direito da então denominada Universidade do Brasil. Na mesma instituição também concluiu o curso de Psicologia. Ingressou na Magistratura do Trabalho, infelizmente acabou falecendo em 21 de setembro de 2005. Recentemente, uma perda para o direito brasileiro. Por sua vez, por fim, o meu antecessor da cadeira número 27, o saudoso Dr. Roberto Araújo de Oliveira Santos, ele, sim, ingressou na Magistratura do Trabalho por meio de concurso público em 1963, com aprovação em primeiro colocado. Chegou à presidência do tribunal, cargo que na época acumulava as atribuições de corregedor. E uma perda para o direito, para a sociologia, para a política, a ciência política, enfim, faleceu no dia 24 de junho de 2012. E, em razão disso, a abertura da cadeira número 27. E, ainda seguindo a tradição, vou, nesse meu breve discurso, para não ficar também algo apenas formal, aproveitar o ensejo e tratar de algum aspecto jurídico, não é? Para ter, pelo menos, algo que eu possa trazer de contribuição já no meu início como membro da academia. E aqui eu gostaria de tratar de uma questão que vem me chamando muita atenção. O Brasil adota o sistema romano-germânico, ou seja, as leis disciplinam preponderantemente as relações sociais. Nós, então, não seríamos seguidores do sistema anglo-saxão, no qual os precedentes jurisprudenciais é que têm a importância maior na disciplina das relações sociais, das relações jurídicas. Mas o que eu tenho notado, as recentes mudanças na jurisprudência, especificamente trabalhista, e aí nem entro no mérito, no acerto ou não dessas mudanças, bem como da necessidade ou não, não digo se foram corretas ou não, mas o que me chama a atenção é que, recentemente, entendimentos jurisprudenciais diametralmente opostos, ou seja, completamente opostos,
passam a ser adotados sem qualquer mudança legislativa. Nós temos casos, inclusive, semelhantes ou conexos com o tema de hoje, que eu gostaria até de mencionar, que é a questão da garantia de permanência no emprego, no caso do aviso prévio indenizado, que sempre se entendeu que não haveria esse direito de permanência no emprego, uma vez que, principalmente no aviso prévio indenizado, o contrato já está extinto. O aviso prévio integra o tempo de serviço, mas o contrato já está extinto, tanto que a pessoa já pode até receber seguro-desemprego, partir para um novo emprego, e essa mudança surgiu. E eu não questiono o acerto ou desacerto, não é meu papel esse aqui, mas sim a legitimidade democrática de mudanças tão, vamos dizer, rápidas e de uma hora para outra, por meio da jurisprudência, sabendo que a jurisprudência ela é formada por um conjunto de decisões proferidas por magistrados, por meio do, temos todo o respeito, admiração pelos juízes, mas no sentido constitucional, político, haveria uma legitimidade em se disciplinar relações tão importantes e aspectos tão nucleares da relação de trabalho por meio da jurisprudência, deixando a função legislativa, esta sim, que me parece ter legitimidade democrática para regular as relações de trabalho, de lado. Quer dizer, questões importantes como esta, de uma estabilidade provisória, um caso de se saber se há direito à permanência no emprego, isso, a legitimidade da jurisprudência partir para esse tipo de decisão, inclusive com mudança totalmente oposta, não é, ao que se decidia. Então, eu fico com esse questionamento, se há legitimidade de uma súmula, por exemplo, não é, tratar de uma questão de tamanha relevância, porque eu fico, às vezes a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, eu fico me colocando às vezes no lugar do empregador, que extinguiu um contrato de uma empregada, doméstica ou não. O aviso prévio foi indenizado, as verbas rescisórias foram pagas, houve a assistência na rescisão contratual, na chamada, entre aspas, homologação. Digamos, essa empregada já está até recebendo seguro-desemprego, levantou o fundo de garantia, ou então já está trabalhando num outro emprego, mas a jurisprudência vem dizer que não, ela tem o direito de estabilidade provisória. Não entro no mérito se está correto ou não, mas por meio de súmula nós poderíamos chegar a isso? Ou a representação do povo se dá pelo parlamento? Ou seja, não seria um caso, então, de se legislar a respeito da matéria e se definir, então, o aviso prévio, indenizado, principalmente, no nosso exemplo, mas o trabalhado também, qual o efetivo alcance dele? Até porque a jurisprudência era simplesmente oposta ao que, então, se entende hoje. E o questionamento que eu deixo, como o professor até deixou no final, não, eu vou responder, não é? É legítima a jurisprudência, então, tratar dessas questões de tão relevância, de tamanha relevância, praticamente com um papel legislativo, não digo normativo, porque aqui nós não estamos também no campo do dissídio coletivo, são dissídios individuais. E há legitimidade naquele sentido. Os magistrados, nós temos todo respeito, eu inclusive já fui juiz do trabalho, mas eles não são eleitos. Nosso sistema é de democracia com preponderância, democracia indireta, ou seja, os nossos representantes são eleitos e estão no Congresso Nacional, tanto que a emenda constitucional do doméstico está sendo debatida no local próprio. Então, eu deixo esse questionamento. A jurisprudência atual, no nível que está atualmente, com as suas súmulas, há legitimidade democrática nisso? Sem entrar no mérito se são súmulas corretas, incorretas, se é algo
nem respondo, não é? Então, mas há legitimidade nessa normatização por meio de súmulas jurisprudenciais de questões, às vezes, fundamentais como essa, que eu quis apenas exemplificar? É um questionamento que eu, como acadêmico, então, já gostaria de deixar inserido, mas, já terminando, gostaria de, também seguindo a tradição, apresentar os meus agradecimentos, primeiramente aos meus familiares, em especial minha esposa, minha filha, meu pai, a minha mãe, pelo apoio, compreensão, inclusive durante o processo de eleição, que é um processo árduo, não é? Em que temos que, enfim, manter contato com os acadêmicos. Então, me retirei um pouco do convívio, talvez, dos familiares. Então, são pessoas a quem tenho esse agradecimento. E a minha gratidão aos acadêmicos, todos os acadêmicos da Academia Nacional de Direito do Trabalho, em especial, se me for permitido, aos que fizeram a minha indicação formal. E não prefiro nem dizer os nomes, porque é algo oficial, mas os que me indicaram, tenho um agradecimento especial por me convidarem a participar do processo eleitoral, e também aqueles que não me indicaram, mas se manifestaram de forma formal, aderindo à minha candidatura. Também não preciso citar nomes, é algo oficial. E agradeço também, evidentemente, com toda a minha alegria, aos acadêmicos que votaram em meu nome, e mesmo aqueles que, por razões diversas, perfeitamente compreensíveis, não puderam votar ou votaram em outro candidato, ou não puderam votar, ou simplesmente preferiram não votar, enfim. Isso eu sou agradecido a todos e sem distinção. E ainda, se me for permitido, e eu aí espero não estar quebrando nenhuma tradição da academia, mas eu gostaria de salientar a minha especial admiração que eu, como Gustavo, tenho pelo presidente da academia, o atual presidente da academia, o Dr. Nelson Manrich, pela seriedade, dedicação, dinâmica, disposição, que eu noto diferenciadas e tem fortalecido e tornado a Academia Nacional de Direito do Trabalho ainda mais respeitada do que era, sem menosprezar os presidentes anteriores, de forma alguma. Mas eu gostaria de salientar que nós notamos um amplo reconhecimento pela sociedade com a realização de diversos eventos, colóquios e congressos, trazendo até a Academia Nacional de Direito do Trabalho uma visão e um reconhecimento fortalecido, inclusive internacionalmente, com essa presidência atual do Dr. Nelson Manrich, então, a quem eu faço essa minha especial admiração, que gostaria de expressar, e espero que com isso não tenha quebrado nenhuma tradição da academia por causa disso. Por fim, como já declarei, manifesto meu compromisso de respeitar as regras, os estatutos, as tradições, as normas da Academia Nacional e contribuir da melhor forma possível. E com isso agradeço a paciência de todos por terem me ouvido e encerro por aqui. Obrigado. Eu quero dizer que a academia recebe de braços abertos, com muita alegria, um acadêmico tão importante como Gustavo Felipe Barbosa Garcia. O Gustavo, ele fez o curso colegial dele no Japão, depois ele fez o curso de Direito no Largo São Francisco, onde ele obteve o título de doutor e, recentemente, o título de livre docente. Ele fez o concurso para juiz do trabalho em 3 oportunidades. Ele concorreu no Norte, aqui no Sul, e concorreu também aqui no estado de São Paulo. Nas 3 oportunidades, ele tirou o primeiro lugar no concurso para juiz do trabalho. Antes disso, ele fez um concurso para fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho, deixou o cargo para ser juiz do trabalho, e recentemente ele fez, mas não tão recentemente, tudo passa tão depressa,
Ele fez um concurso para o Ministério Público do Trabalho, tirou o primeiro lugar e já atualmente se encontra de maneira precoce, por conta dessa colocação dele, aqui na capital. O professor Gustavo leciona em diversas faculdades, ele é palestrante, quando convidado é garantia, certeza do sucesso daquele evento. Ele participa de bancas de doutorado, de mestrado. Ele tem na sua bibliografia, ele tem já mais de 20 livros escritos, livros que são referência para os que estudam direito do trabalho. Ele tem mais de 200 de artigos publicados, é um gênio, é alguém que promete ser realmente uma referência dentro da academia para a comunidade brasileira e internacional. Eu quero dizer para os que estão aqui, eu estou me prolongando um pouco, com muita emoção, porque eu tenho a alegria de receber como presidente um ilustre membro. Uma das preocupações da academia hoje nós estamos perdendo alguns acadêmicos, como ele falou 2 vezes, infelizmente, lamentavelmente, mas é o curso natural da vida, não é? Outros virão, nós não estaremos mais aqui. Nós temos hoje na academia 100 membros, uma cadeira em memória, do Arnaldo Seguin não será preenchida, seremos 99, na verdade. Desses 99, mais de 20 têm mais de 90 anos. Então, em muito brevemente, nós teremos outras cadeiras. Atualmente, nós temos 8 cadeiras a serem preenchidas. Não é? Então, a academia está vivendo um momento importante de renovação. Nós queremos atrair, como a academia foi a referência até hoje, os melhores acadêmicos. Ele é o exemplo disso. Então, a academia está preocupada como é que nós vamos preencher essas novas vagas. Caríssimo confrade Gustavo, bem-vindo à academia, temos muito orgulho de você e você terá muito trabalho na academia. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, neste momento, anunciamos a palavra do acadêmico Jordi Garcia Vinha, doutor em Direito, catedrático de Direito do Trabalho e Previdência Social da Universidade de Barcelona e membro correspondente da Academia Nacional de Direito do Trabalho na Espanha, que, neste dia, abordará o tema As relações de trabalho doméstico na Espanha e União Europeia. Senhoras e senhores, a palavra de Jordi Garcia Vinha. Bom dia. Eu sei que a hora não é boa. Quando a palestra fica perto do almoço, é muito perigoso, especialmente para o palestrante. Então eu vou falar rapidinho, mas eu gostaria de colocar as minhas primeiras palavras para agradecer a academia que me convidou uma vez mais a participar no evento, um evento com os colegas tão importantes que abrilhantam, o Dr. Goldin, o professor Hélio, e também eu gostaria de mostrar os meus parabéns para o Gustavo. Eu conheci o Gustavo. Eu acho, como o presidente diz, que a incorporação de Gustavo, a presença não somente de uma pessoa muito boa, muito reconhecida, sino também uma pessoa jovem, mostra claramente a dinâmica da academia, possivelmente uma das instituições do direito de trabalho mais importantes da América e possivelmente também do mundo. Então, eu gostaria de parabenizar não somente ao Gustavo, sino também ao presidente pela eleição que eles fizeram e por a significação que tem a sua presença. O que eu vou fazer vai ser simplesmente uma pequena colocação da situação da relação dos empregados domésticos na Espanha, que possivelmente seja
uma das regulações mais, entre aspas, avançadas do mundo. Mas a verdade é que o que nós ouvimos é real. As diferenças não são tais. O regulamento da Argentina e do Brasil é o que vocês vão ver agora. Da Espanha é muito, muito perto. E possivelmente há muitas das questões que colocava o professor Hélio que podem ser contestadas com a minha exposição, porque o que nós tivemos foi uma mudança muito, muito importante. Possivelmente, como aqui, os nossos governantes aproveitaram a situação econômica de desenvolvimento e uma proximidade das eleições para fazer uma mudança. Mas o que aconteceu foi que a situação econômica mudou. Então, o que acontece na atualidade? Que há muitas do que eu vou explicar que não é possível, que somente fica no papel, mas na realidade não é assim. Então, eu acho que é isso um dos perigos que a regulação trabalhista tem. Isso são, acho, os principais temas de discussão que nós temos. A verdade é que todos foram colocados, então eu vou continuar. Eu peço desculpas pela minha como vou falar, mas eu vou colocar a data show à disposição da academia, se alguém quiser, eu acho que não tem nenhum problema. É verdade que o que esta slide mostra é que as principais normas que regulam esta regulação são nacionais. É verdade que tem semelhanças, mas não há uma regulação geral. Se você conhecer parte dos filmes espanhóis, isto mostra dois filmes muito, muito importantes. Tem uma diferença mais ou menos de 50 anos entre eles, mas eu recomendo a visão das duas, porque as duas têm as empregadas domésticas como objetivo. A data show tem duas partes. Os aspectos laborais e a matéria da previdência social. Eu vou ir muito, muito rapidinho, então na parte da previdência social só vou mostrar alguns aspectos. Os aspectos laborais. A verdade é que é difícil conhecer quantas empregadas domésticas tem ou nós temos na Espanha, mas mais ou menos nós ficamos uns 400 mil pessoas. Atualmente, a norma que regula a questão trabalhista na Espanha é do ano 2011. As nossas normas têm um número que ficam cada ano. Então, nós temos um regulamento que é o número 1620 do ano 2011. É muito, muito moderno. Porque o que o regulamento fez foi mudar uma norma mais antiga do ano 1985. O importante é que ela faz uma definição de o que é o trabalhador, o empregado doméstico, e o que é a pessoa que recebe o trabalho doméstico. Então, há um pequeno problema. Eu acho que com motivo da modernização das nossas casas, das nossas moradas. O que acontece quando em uma casa não mora uma família desde o ponto de vista tradicional, senão que tem diversas pessoas. Então, quem é o empresário? Eu acho que o nosso regulamento resolve esta situação. Isto é uma parte muito, muito interessante, porque foi questionado desde há muito tempo quais atividades podem ser dentro do âmbito da aplicação do empregado doméstico, porque, como vocês podem imaginar, é muito melhor
entre aspas, para o empregador ficar uma qualidade de empregado doméstico que é trabalhador assalariado ordinário. Então, a verdade é que a definição é muito ampla, mas algumas questões que temos nossos problemas, fundamentalmente quando a atividade fica na fronteira para os cuidados de idosos, entre, eu vou permitir, cuidado amateur e cuidado profissional. Facilmente cuidado amateur é aceitado, mas o outro não. Quais são as atividades que poderiam ficar dentro do conceito, mas não são aceitas? Eu acho que as mais importantes são as atividades feitas por trabalhadores que trabalham para outra empresa, que não trabalham diretamente para o empregador, e uma situação derivada do que nós chamamos, por uma cópia da Alemanha, o seguro de dependência. O seguro de dependência permite receber uma quantidade econômica para cuidar as pessoas, determinadas pessoas idosas. Então, eu não posso acreditar, eu critiquei a diferença, mas desde o princípio esta atividade não é dentro deste campo de aplicação. E o mesmo é muito importante o que eu coloquei aqui em color vermelho. Quando nós fazemos uma atividade para uma casa, mas também trabalhamos para uma empresa, isso não é trabalho doméstico. Isso é uma relação ordinária, uma relação que no nosso caso ficaria na CLT. Nós temos uma jurisdição social, nós temos uma lei social, a nossa lei reguladora da jurisdição social. Então, todos os problemas que os empregados domésticos podem ter ficam na jurisdição social e na ordem social. Esta é a forma do contrato que há de ter. Eu gostaria de levantar a possibilidade que foi feito temporal ou indefinido. Esta é a forma, mais ou menos. Tem duas formas. O conteúdo da relação, as retribuições. O nosso sistema permite que todos os trabalhadores, também os empregados domésticos, percebam não somente 13º, sino também 14º. Então, a quantidade que se nós tivéssemos com os 14 pagamentos, fora mais ou menos 763 euros, eu calculei mais ou menos R$1.900, mais ou menos. Então, o que também nós fizemos foi uma mudança muito importante, porque na normativa do ano 1985, permitia que uma parte muito importante do salário que recebe o empregado doméstico for em espécie, morar na casa, jantar. Mas agora nós fizemos a diferença. Você tem que ter salário mínimo econômico, a 763, e ainda pode cobrar mais, mas é ainda lá. Também tem uma regulação, da minha ponto de vista, muito teórica, de uma retribuição por horas extraordinárias. E a obrigação de entregar ao empregado doméstico o documento de pagamento. Este acho que é um dos principais problemas, porque é muito difícil controlar a jornada de trabalho. Então, o que a nossa norma coloca é regras mais ou menos ordinárias. Eu gostaria de remarcar uma questão que acho que é possivelmente a mais importante, é o que nós chamamos o tempo de presença, o tempo que a pessoa fica na casa, mas não trabalha. Então, o que a nossa lei fez é limitar o tempo. Você não pode ter
mais de 20 horas de tempo de presença. Mas o que não resolveu é o que acontece se a pessoa dorme. Se a pessoa dorme na casa, então fica dentro dessas 20 horas ou é a mais a mais. Então, a verdade é que eu acho que mostra claramente a diferença. A possibilidade, o descanso entre 2 dias, aqui o que eu coloquei é a diferença. Na normativa anterior, o descanso entre os 2 dias eram 10 horas se era fora, se morava na sua casa, 8 se era interna. E agora é 12 horas para as duas situações. É verdade que agora há muitas poucas pessoas que trabalham nesse setor econômico e que moram na casa onde trabalham. 30 dias feriados, a possibilidade de determinar todos os feriados que nós temos. Vocês já conhecem, nós somos um país que temos muitos feriados, então também vamos a participar dos feriados para as pessoas que trabalham neste setor. Há uma regulação da mudança o lugar onde a pessoa trabalha. A empregada trabalha para os meus pais infelizmente morrem, então eu posso aceitar a vinda da empregada para que trabalhe na minha casa. Então isso tem um procedimento mais ou menos informal, se eu aceito, e ela já trabalha na minha casa durante uma semana. Em relação à resolução do contrato, eu gostaria ficar principalmente a possibilidade de a resolução por causa de empregador. O empregador, sem nenhuma causa, somente tem que estabelecer um pré-aviso que é diferente se a prestação for mais ou menos de um ano, 27 dias, e o que sempre tem direito, neste caso, a pessoa que é empregada doméstica, é de uma indenização de 12 dias. A regulação anterior ficava 7. 5 minutinhos mais, se faz favor. Nós temos uma regulação de previdência social que mudou numa norma do final de dezembro, e há uma parte dela que ainda não é possível aplicar, sino que nós vamos aplicar a partir do 1 de abril deste ano. Então, nós temos uma situação das atividades que ficam dentro de esta atividade que nós chamamos regime especial do empregado doméstico. Há o dever de ficar dentro da Seguridade Social, o que nós chamamos afiliação. A afiliação é a primeira vez, então cada vez que nós começamos a trabalhar e acabamos, nós temos as altas e as baixas. Eu acho que, por lo que o Dr. Manriz me explicou, é o contrário aqui, contrário terminologicamente falando, não diferente. Eu coloquei aqui os modelos, então podem ser consultados, não há problema. É por causa do almoço também. Aqui. É obrigatório pagar uma contribuição à Seguridade Social destas pessoas. É que como funciona? O que nós temos aqui, o que nós temos é uma tábua. Então, o que vocês podem ver é que há uma relação entre as quantidades que a pessoa percebe, que é a segunda lista, retribuição mensal, e então, em relação ao que ela percebe, tem uma base de cotização. E quando eu escolho a base de cotização que fica, neste caso, a minha empregada doméstica percebe 800 euros. Então, a base de cotização que eu tenho que ficar são 790. Eu coloco 790, então eu aplico umas percentagens.
Vocês podem ver, 790 euros, o valor total é 22,90%. Uma parte paga o empregador e uma parte paga o trabalhador. Ainda nós aceitamos a possibilidade de que sejam protegidos, nestes casos, os acidentes de trabalho, as doenças profissionais. Então também temos que sumar o 1% ou 1,10% mais. Mas neste processo intermédio, nestes primeiros momentos, foi regulado a possibilidade de fazer umas deduções, então que o pagamento seja menor. Finalmente, os trabalhadores do serviço doméstico têm mais ou menos os mesmos direitos que o resto dos trabalhadores normais, mas com algumas especialidades. Eu gostaria de colocar sencillamente dois. Na Espanha não tem prestação de desemprego, não? E há umas diferenças quando ficam no que nós chamamos a incapacidade temporal ou a baixa temporal. Eu acho que mais ou menos eu não gastei muito tempo. A verdade é que eu acho que foi um acerto para a academia escolher o tema. É verdade que a norma não é feita, mas é o que os ingleses chamam forthcoming. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua paciência também. Muito obrigado. Depois dessa excepcional exposição de uma realidade tão complexa, em pouco tempo para nós entendermos, fazer um direito comparado é muito difícil. Quero cumprimentar o professor Hordy pela exposição, pela disponibilidade de vir aqui e sua jovialidade, essa inteligência rara, que eu fico impressionado como ele consegue esse esforço de falar em português. É incrível. Eu admiro, porque eu fui agora na Colômbia e consegui falar uma palavra em espanhol. Então eu admiro muito isso, mas vou me esforçar a falar espanhol. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Desculpa, a gente atrasou um pouquinho o tempo, a chuva, então acabamos demorando um pouco, mas isso foi um efeito cascata. Mas agradeço muito a presença de todos vocês que tanto abrilhantaram esse evento, os nossos conferencistas, painelistas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.